Declaro aberta a 9ª sessão ordinária do exercício 2016 sobre as contas de julgamentos do ex-prefeito Jacinto Zanoni Filho. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Do expediente, votação da ata. Ata em discussão. Ata em votação. Quem for pela sua aprovação, que permaneça como estão. Quem for contra, a favor, se levantar. Ata aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Nada mais, passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à realização da chamada regimental de vereadores. Chamada regimental da 9ª sessão ordinária, dia 7 de junho de 2016. Vereadores: Adair Sanquete. Andrei Aparecido Garbulho. Antônio Consalter. Presente. Antônio Marcos dos Santos, sou eu, presente. João Martins Júnior. José Cláudio Soares Quintana. Márcio José Zanini. Presente. Silvia Regina Ventura Barbosa. Presente. William Wagner de Oliveira. Presente. Sala das sessões, 7 de junho de 2016. Ordem do dia. Em votação única, projeto de decreto legislativo número 001/2016. Rejeita as contas do Poder Executivo do município de Cabralha Paulista relativo ao exercício de 2012. Cabralha Paulista, 6 de junho de 2016. William Wagner de Oliveira, presidente. Agora peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer do Tribunal de Contas. Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista, exercício 2012. Prefeito Jacinto Zanoni Filho. Advogada Késia Regina Rezende. Procurador de Contas Tiago Pinheiro Lima. Ensino. Constituição Federal, artigo 212. Efetivado 24,07%, mínimo 25% estabelecido. Despesa com profissionais do magistério 63,20%. Mínimo 60%. Utilização dos recursos do Fundeb, 100%. Estabelecido, mínimo 90% do exercício e 5% no trimestre seguinte. Saúde, da Constituição Federal, artigo 77, inciso 3. Efetivado, 27,53%. Estabelecido, o mínimo 15%. Despesa com pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20. Efetivado 48,84%. Estabelecido o máximo 54%. O município efetuou os repasses à Câmara Municipal em conformidade com o artigo 29A da Constituição Federal.
O município quitou as dívidas relativas a precatórios judiciais inexigíveis no exercício, vistos, relatados os discutidos os autos. Acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 14 de outubro de 2014, pelo voto do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, relator da conselheira Cristina de Castro Moraes, presidente, e do auditor substituto do conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas anuais atinentes ao exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista, ressalvando os atos pendentes de apreciação por este tribunal. À margem do parecer, determinou a expedição do ofício à origem com as recomendações consignadas no voto do relator. Determinou ainda a formação de autos apartados, bem como de autos próprios para os fins específicos do referido voto. Determinou, por fim, a remessa do ofício à Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, tal logo se dê o trânsito de julgado com cópias da decisão para a adoração das providências de julgar incabíveis. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Neubem Demarche Costa. Fica desde já autorizadas a vista e a extração de cópia dos autos aos interessados em cartório. Publique-se. São Paulo, 23 de outubro de 2014. Cristina de Castro Moraes, presidente. Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro relator. Agora peço para o segundo secretário que leia o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e do projeto de decreto legislativo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do relator Andrei Aparecido Garbulho. Inciso 1. Da exposição da matéria em exame. Versa este parecer referente às contas da Prefeitura Municipal, Cabralha Paulista, exercício 2012, de responsabilidade do ex-prefeito Jacinto Zanoni Filho, constantes no processo TC 001-674/026/12, cujo relatório consigna as seguintes ocorrências. 1. Planejamento das políticas públicas. A LOA não decompõe, se até o elemento de despesa, a acessibilidade em prédios públicos está parcialmente atendida, programas e ações com as descrições inadequadas de conceitos, definições, unidade de medida e quantidades, em descumprimento à recomendação das contas de 2010. 2. A Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência Fiscal. A ausência de criação do serviço de informação ao cidadão em que pese alerta encaminhando diretamente pelo excelentíssimo conselheiro relator das contas em exame. 3. Do controle interno. A ausência de regulamentação do controle interno. Resultado da execução orçamentária. 32,85% de abertura de créditos adicionais, abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação sem amparo suficiente, e transposição, remanejamento e transferência sem lei específica em descumprimento a recomendações das contas de 2009 e 2010. Dívida de curto prazo. Acréscimo de 95,35% na dívida de curto prazo, se considerar os recolhimentos devidos e não realizados de encargos sociais, a dívida flutuante teria um acréscimo de 185,40% em relação ao exercício 2011, em que pese alertas emitidos. Dívida ativa. Divergências entre as peças contábeis do órgão com o livro da dívida ativa em relação ao saldo anterior, valor recebido, valor escrito, desconto e atualização da dívida.
análise dos limites e condições da LRF, aplicação de recursos de alienação de ativos em desconformidade, saldo de recursos provenientes da alienação em ativos em 31/12/2012, apurado pela fiscalização, é superior ao existente em conta vinculada, devendo a conta vinculada ser recomposta para melhor acompanhamento em exercícios futuros da correta destinação dos recursos. Despesa de pessoal. A partir das inclusões da fiscalização PASEP em encargos, despesa de pessoal atingiu o percentual de 54,54% no encerramento do exercício, desatendendo ao limite da despesa de pessoal previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ensino. Aplicação de 24,7% dos recursos do ensino, realização de despesas não amparadas no artigo 70 da LDB. Consta entre as ocorrências formalização das licitações, dispensas, que na área da saúde, apesar dos investimentos exceder o limite mínimo, a aquisição de medicamentos sem licitação e sem pesquisa prévia de preços é muito superior ao licitado, não trazendo desta forma benefícios à população, como mostra o relatório que segue. Saúde. Índices de mortalidade infantil na infância e na população entre 15 e 35 anos, bem como o percentual de mães adolescentes, estão bem acima dos índices de estado e da região, enquanto a taxa de mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal está bem abaixo. Precatórios. O município não depositou em conta do Tribunal de Justiça a cifra devida no exercício. A origem não registra corretamente as pendências relativas a tal passivo judicial, em desobediência aos princípios da transparência fiscal e da evidenciação contábil. Vejo como necessário destacar que a ocorrência referente a precatórios já fora motivo suficiente para o órgão técnico, as folhas 144 e 146, emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas com base no artigo 100 da Constituição Federal. Encargos. Compensações indevidas junto ao INSS de recolhimentos previdenciários, indevido recolhimento de FGTS para ocupantes de cargo em comissão. Outras despesas. Falha no pagamento de acordos judiciais, inclusive com existência de pagamentos sem identificação de processos judiciais com proposta de restituição. Bens patrimoniais. Não realizou o município o levantamento geral dos bens móveis e imóveis em reincidência. O balanço patrimonial não registra corretamente o saldo apurado no Registro Geral de Bens Móveis e Imóveis existente. O órgão não possui termo de responsabilidade dos bens patrimoniais. Ordem cronológica de pagamento. Descumprimento da ordem cronológica de pagamentos em descumprimento à recomendação do exercício 2009. Formalização das licitações, dispensas. Ausência de envio de relação de licitações, dispensas e contratos via Aldesp. Compras diretas de medicamentos em valor muito superior ao licitado e sem pesquisa prévia de preços, em descumprimento à recomendação do exercício 2009. Execução contratual. Falha na execução de contrato firmado para compensações previdenciárias. Análise do cumprimento das exigências legais. Falha na divulgação na página eletrônica do município do PPA, LDO, LOA, balanço de exercícios, parecer prévio do Tribunal de Contas. Fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp. Divergência entre os dados informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no sistema Aldesp em reincidência e em desatendimento às recomendações das contas de 2010. Quadro pessoal. Cargos cujas atribuições desatendem o previsto no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Servidores com férias vencidas em reincidência e descumprimento à recomendação do exercício 2009. Servidores em desvio de função, pagamento de verbas indevidas a secretários municipais
e servidores comissionados, pagamento de remuneração acima do teto, atendimento a instruções e recomendações do tribunal, atendimento parcial, em que pese alertas emitidos e em descumprimento a recomendações do exercício 2009 e 2010. Aumento da taxa da despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Desatendimento no artigo 21 da LRF, em que pese os alertas realizados. Parágrafo 2º, conclusões. O conjunto de fatores em tela, especialmente por considerar grave a falta de recolhimento de encargos sociais decorrente da compensação previdenciária unilateral e o desatendimento no artigo 212 da Carta Magna pela não aplicação mínima das receitas no setor de educação, culminou a egrégia primeira Câmara a emissão de parecer prévio desfavorável às contas do exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Cabral Paulista, de responsabilidade do ex-prefeito Jacinto Zanoni Filho. E resignado, termo este extraído dos próprios autos, o ex-prefeito ingressou com recurso processado como pedido de reexame, folha 190 a 193, buscando a emissão de novo parecer, agora no sentido da aprovação das contas de 2012, porém, não obtendo o êxito desejado, já que julgou-se ao não provimento do apelo, impondo-se, portanto, o parecer desfavorável às contas em apreço, elevando-se, todavia, o total de gasto no ensino de 24,7% para 24,13%. À margem do parecer emitido pelo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, recomendou-se a expedição do ofício à origem, recomendando-lhe que crie o serviço de informação ao cidadão, implemente o sistema de controle interno nos exatos termos da Constituição Federal, abstenha-se imediatamente de recolher FGTS aos ocupantes de cargos comissionados, aplique o percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino, efetue o recolhimento dos encargos previdenciários regularmente dentro do exercício de competência. Adote medidas corretivas em relação às falhas anotadas no item A1, Planejamento das Políticas Públicas, B1.6, Dívida Ativa, B3.2, Saúde, B.6, Bens Patrimoniais, B.8, Ordem Cronológica de Pagamento, C.1, Formalização das licitações, dispensas, D.1, Análise do cumprimento das exigências legais, D.2, dos dados informados ao sistema Aldesp, D.3.1, Quadro de pessoal e D.5, Atendimento às instruções e recomendações do Tribunal. Aprimore as políticas públicas na área da saúde. Foi proposto a formação de autos apartados para análise dos pagamentos relativos a acordos judiciais realizados extra-autos e sem homologação do Poder Judiciário no montante de R$ 129 mil, pagamento de bônus e horas extras a secretários municipais e servidores comissionados, e remuneração de médicos acima do teto de funcionário municipal, bem como de autos próprios para exame da contratação da contratação da empresa Sextrem Consultoria Empresarial Limitada, no valor de R$ 79 mil, determinando finalmente a remessa do ofício à Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, tão logo se deu o trânsito em julgado com cópias da decisão para adoção das providências que julgarem cabíveis. Remetido o processo à Câmara Municipal de Cabral Paulista, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Antônio Consolter, em cumprimento regimental, através do ofício número 001/2016, notifica o ex-prefeito a apresentar como de direito sua defesa à referida comissão. Em 28 de 3 de 2016, através do protocolo 587, o ex-prefeito municipal notifica a Casa Legislativa que será feita a defesa oral na data marcada para o julgamento das contas, abstendo-se, portanto, de apresentar sua defesa à Comissão de Finanças e Orçamento. Diante de todo exposto,
nesta peça e principalmente na observância de jurisprudência no que diz respeito à não aplicação do mínimo constitucional exigido na área da educação, ser fator que, com substância, irregularidade de natureza insanável e configuradora de ato doloso de improbidade administrativa e a compensação unilateral dos valores devidos ao INSS capaz de expor o município de forma a comprometer a destinação diversa de recursos orçamentários antes vinculados à Previdência, e também porque a falta de empenho e recolhimento da contribuição possibilita a distorção dos índices relativos à execução orçamentária, ao déficit financeiro e de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida. Este relator não encontra rimo que sustente emissão de parecer que venha confrontar com o exerado pelo Colégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por derradeiro, manifesto pela manutenção do parecer desfavorável às contas municipais, processo TC 1674/026/12, de responsabilidade do ex-prefeito Jacinto Zanoni Filho e, consequentemente, pela elaboração de projeto de decreto legislativo pugnando pela rejeição das contas do exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Cabral Paulista, observando-se prazo disposto no artigo 158 da Lei Orgânica Municipal e deixando ao soberano plenário sua sábia decisão final. Este é o meu parecer. Terceiro, da decisão da comissão. Presentes os membros desta comissão abaixo citados, após a análise e discussão do parecer em voga, foram favoráveis a este parecer e pela reprovação das contas em questão os membros André Aparecido Garbulho e Márcio José Zanini, e contrário a este parecer e pela aprovação das contas em pauta o membro Antônio Consalter. O membro Antônio Consalter, nos termos do artigo 108, parágrafo 3 do Regimento Interno, elaborará voto em separado, opinando pela reprovação deste parecer e pela aprovação das contas do exercício 2012 do Poder Executivo. Cabral Paulista, 12 de abril de 2016. André Aparecido Garbulho, relator, e Márcio José Zanini, membro. Voto em separado do vereador Antônio Consalter. Base legal, artigo 108, parágrafo 3º do Regimento Interno. Matéria: contas do exercício 2012 do Poder Executivo. Responsável: Jacinto Zanoni Filho. Em que pese o brilhante parecer elaborado pelo vereador André Aparecido Garbulho, com a devida licença, a seguir manifesto-me contrário ao mesmo com base nas razões jurídicas a seguir. Foram decisivos para a reprovação das contas em questão perante e o Tribunal de Contas do Estado. Suposta aplicação a menor de 25% no setor da educação e também suposta compensação previdenciária irregular. Por outro lado, as demais falhas ocorridas na gestão examinada, permissa vênia, podem e devem ser relegadas ao campo das advertências ou recomendações, pois imperfeições de cunho nitidamente formal e não trouxeram qualquer dano ao erário. Os autos específicos e autos apartados, como a própria nomenclatura assinalada, visam analisar a regularidade de despesas públicas específicas e não têm o condão de macular qualquer gestão. No que tange ao gasto com educação, as glosas efetuadas pela fiscalização do Tribunal de Contas foram efetuadas de forma subjetiva, sem base sólida e sem qualquer atenção aos princípios constitucionais da legalidade e da motivação. Todas as despesas computadas no setor educacional foram corretamente empenhadas, liquidadas e pagas nas rúbricas específicas da educação, conforme consta na base de dados do sistema Aldesp e nos quadros de relatórios da educação relativos ao exercício 2012. Pedimos a devida licença para colecionar os autos ou quadro da aplicação no ensino durante a gestão 2005-2011 abaixo incerto. Exercício 2005. Porcentagem da receita aplicada na educação:
No exercício 2005, foram aplicados 25,1%. No exercício 2006, 26,10%. No exercício 2007, 25,42%. 2008, 27,24%. 2009, 26,98%. 2010, 26,62%. 2011, 27,22%. Tendo em vista as razões acima elencadas, ou seja, glosa de aplicação na educação sem fundamentação, bem como as aplicações a maior na educação nos períodos 2005 a 2011, entendo sanada a aplicação de recursos na educação no exercício 2012 e cumprindo o artigo 212 da Constituição Federal. O ponto principal da questão é a legalidade da compensação previdenciária efetuada no exercício em questão e rechaçada pelo TSE. Nestas contas em exame, o Tribunal de Contas julgou irregular a questão em evidência, fator esse preponderante para a rejeição das mesmas em âmbito administrativo. Entretanto, o Tribunal de Contas agiu com 2 pesos e 2 medidas. Vejamos o caso das contas 2012 do Poder Executivo da cidade de Pompeia. Em sessão de 11 de 2014, a Ecrégia Primeira Câmara emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas 2012 da Prefeitura de Pompeia, prefeito senhor Oscar Nório e Azuda. Para assim concluir, considerou a compensação previdenciária realizada no exercício 2012 no montante de R$ 599.124, não havendo repasso ao INSS das competências do mês de dezembro e do 13º salário, e o conjunto dos desacertos evidenciados por ausência do devido procedimento licitatório, aquisição de peças de veículos da frota municipal, materiais de uso publicitário, materiais de construção, entre outras, bem como nas diversas contratações voltadas à locação de máquinas e outros serviços. No parecer constam ainda recomendações à Prefeitura e determinações. Mas em virtude de peculiaridades expostas pela defesa, em especial o fato de não ter notícia de impugnação por parte da Receita Federal, até porque, conforme o documento de folhas 471, o município encontra-se em situação regular perante a Previdência. Parece-me razoável, ante a possibilidade de haver, no caso concreto, a homologação da compensação realizada, acolher o pedido do interessado para que seja tal aspecto objeto de exame e autos específicos, tal como decisão esse Tribunal Pleno da Prefeitura Municipal de Pereiras. Deste modo, nas contas de 2012 do Poder Executivo de Pompeia, a questão da compensação previdenciária não maculou as contas em apreço, ao contrário das contas de 2012 da Prefeitura Municipal local. Outro sim, permissa vênia, entendo que a compensação previdenciária efetuada pelo Poder Executivo de Cabral Paulista pode ser relevada com base no julgamento das contas de 2012 do Poder Executivo de Pompeia, efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado. Por seu turno, com base nas razões jurídicas ora juntadas, finaliza essa manifestação, pugnando pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de 2012 do Poder Executivo Local. Cabral Paulista, 12 de abril de 2016, Antônio Consolter, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2016. Rejeita as contas do Poder Executivo do município de Cabral Paulista relativas ao exercício 2012. William Vaz de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Cabral Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Cabral Paulista relativas ao exercício 2012, acatando o parecer do Ecrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo número 1674/026/12 e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o qual fica fazendo parte integrante desse decreto legislativo. Artigo 2º.
esse decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação. Cabralha Paulista, 12 de abril de 2016. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator nomeado: Andrei Aparecido Garbulho. Membro: Márcio José Zanini. Agora eu convido, pelo período de 15 minutos, o ex-prefeito Jacinto Zanoni Filho para fazer a sua defesa ou algum advogado que estiver aí. Como, pelo jeito, o ex-prefeito não está aí, nem um advogado, eu vou suspender a sessão durante 15 minutos, porque a gente não sabe o que possa ter acontecido, às vezes acontecer algum imprevisto, e logo em seguida voltarei para dar continuidade à sessão. Dando prosseguimento à sessão, como o ex-prefeito não veio se defender e também não apareceu ninguém para fazer a defesa, vou dar continuidade e passamos agora para o uso da palavra na tribuna pelos vereadores, segundo a ordem alfabética, versando sobre o julgamento das contas municipais em questão. Lembrando que cada vereador terá 10 minutos. Eu não vou aceitar vereador atacando o vereador aqui. O que está em pauta aqui hoje é as contas. Aquele que partir para o lado pessoal, eu vou cortar o microfone. Então, espero que todos possam colaborar. Nobre vereador Adeir Sanquete. Alô. Boa noite a todos presentes. Agradecer a presença de todos aí. Agradecer a Polícia Militar que está dando apoio para nós aí, com o efetivo para garantir a segurança. Em primeiro lugar, eu queria começar falando aqui que quando o prefeito Jacinto Zanoni assumiu aí, a prefeitura estava quebrada, não tinha verba para nada. E o mesmo que só falou: vou trabalhar, vou pagar as contas e vou fazer minha parte. Quando foi para votar as contas do Nel Gebara, ele orientou os conhecidos deles aí para que votasse a favor, que não julgasse o Nel, que todos votassem a favor do mesmo. E a porcentagem aqui que está sendo discutida era para aplicar 25% na educação, ele aplicou 24,13%, menos de 1%. E que a porcentagem aí que não foi desviada não, que não foi aplicada em outro local, que essa diferença aí. E que dos 7 anos dele, todo ano ele aplicou mais de 20, dos 8 anos, 7 anos ele aplicou mais de 25% na educação. E todos foi aprovado, e só o último ano aí que foi, na verdade, foi aplicado 25,5%. Só que chegou lá no Tribunal de Contas, o auditor retirou as viagens que levavam os alunos para a Garça, não considerou. O tratorista que trabalhava como motorista do ônibus retirou, porque não fizeram a lei constando, alterando o emprego dele, e foi desconsiderando, aonde que caiu para 24,13%. Então, na verdade, ele aplicou mais de 25%, só que foi retirando os itens que ele mandou, onde caiu para, primeiramente, caiu para 24,7%, ele recorreu, passou para 24,13%. Então, isso daqui, eu vou ser breve na minha palavra, que quem tem que julgar as contas dele, eu acho que é o povo na urna. Se o povo achar que ele não foi bom, que não vote nele, ele ser candidato, e que o povo julgue, que eu não vou julgar. Eu vou votar contra o Tribunal de Contas e que o povo julgue ele na conta. Demais é só, boa noite. Nobre vereador Andrei Aparecido Garbulho. Sem manifesto, por favor, seguindo o regimento da casa aqui, ó. Gostaria de iniciar essa fala dando boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares e todos que nos assistem. Fui o vereador nomeado pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, seu Antônio Consalter, a ser o relator do processo em questão.
e, no cumprimento de meu dever, descrevi o relatório após o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ter enviado o processo a esta Casa Legislativa. Quero dizer que não existe inventor da Comissão de Finanças e Orçamento. Não existe ator na Comissão de Finanças e Orçamento. Não existe delator da Comissão de Finanças e Orçamento. Existe, sim, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, que não inventou nada, e sim relatou. Não fez teatro, e sim relatou. Não delatou ninguém, e sim relatou as ocorrências contidas nos autos do processo. Além do mais, eu não pedi para ser relator de nada, eu fui nomeado. A função de um relator, quando assim nomeado, é ler o processo em sua íntegra, que é este calhamaço de folhas que está aí, mais documentos em anexo, expor, já que se trata de um documento público, as razões que levaram aquela Igreja Corte a rejeitar as contas desse exercício, em todos os seus trâmites e órgãos, inclusive reexame. Expondo ainda no relatório jurisprudências em casos semelhantes. Tenho sensação do dever cumprido nesta questão, apesar dos espinhos que encontram aqueles que buscam trilhar um caminho certo. Eu discordo plenamente aqui da fala do nobre par, Adair Sanquete, sobre que o povo que deve decidir. A legislação, ela reza que compete ao Tribunal de Contas e às câmaras municipais julgarem as contas. Não reza que as contas serão julgadas através de referendo ou plebiscito popular. Somos um poder constituído. Nós aqui já representamos o povo. Lavar as mãos nessa hora seria fazer, no meu modo particular de ver, como fez Pôncio Pilatos. Eu também gostaria de dizer que discordo do caso Nel Gebara, porque quando ele teve as suas contas reprovadas em seu segundo mandato, se não me engano, no exercício de 2004, ele aplicou, olha, está na folha 212 do processo dele aí, ó, TC 1624-026/2004. Aplicação no ensino, 26,53%. Encargos sociais, recolhimentos efetuados. Então, cada caso é um caso, minha gente. Eu entendo assim. O caso dele foi que teve um déficit orçamentário aí, chegou no final do mandato, ele não conseguiu honrar alguns compromissos, mas o que pese alertas aí, forte, que seria o caso da educação e do INSS que hoje está, aí não serve no caso de comparação. E gostaria de enfatizar ainda que em seu primeiro mandato, que houve a não aplicação mínima constitucional na educação, o NEL foi condenado, sim, aqui nessa casa, pagou, ficando inelegível, inclusive por 8 ou 12 anos. E, voltando à ênfase aqui, hoje o tema nosso aqui é o julgamento das contas de 2012. Discordo também, plenamente, dos argumentos apresentados pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, seu Antônio Consalter, em fazer o seu voto separado e contrário ao relatório. Mas eu respeito vocês. Discordo plenamente, mas respeito a opinião dos senhores e também dos nobres pares aqui hoje, que porventura votar pelo não. Porque nós vivemos em uma democracia. E se perdermos o senso de justiça e democracia, esse país corre o risco de logo, logo se transformar em uma Venezuela da vida. É inadmissível, em pleno século XXI, no coração do Estado mais desenvolvido da Federação,
ainda ter de conviver com ameaças, chantagens, repressões, que de qualquer natureza devem imediatamente ser levadas, como foram, ao conhecimento dos órgãos de competência por questões de segurança e ordem e de forma permanente. O coronelismo deve ser visto somente na forma de personagens no mundo da ficção. E vamos para isso, cada um de nós, fazer a nossa parte. Obrigado a todos. Nobre vereador Antônio Consalter. Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres pares, as autoridades presentes, a todos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, eu como relator, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, fiz a minha opinião, o meu relato apartado, porque eu discordo e não quero também discordar do André, que tem razão, não vou tirar a razão dele, cada um tem a sua opinião, acho que a opinião, cada um não se compra, não se faz, a opinião é o caráter de cada um. Então, o que pegou na conta do Jacinto foi a aplicação dos 25% na educação. Isso por quê? Ele roubou? Não. Ele desviou dinheiro? Não. Simplesmente, o Tribunal de Contas não acatou vários quesitos que foram enviados na contabilidade, que foi de 25,5%. E que caiu para 24,13%. Um dos quesitos foi recolhimento de INSS. Ele recolheu 28.230 de INSS na educação, o Tribunal de Contas não contou, não retirou das contas. Pagou R$ 13.500 a outros funcionários, que foi desviado da sua função, foi desviado em termos de funcionário aqui em Cabral, quase todos são desviados das funções. Se for ver, a maioria dos funcionários gerais estão na educação, estão lá na cozinha, então todo mundo sabe disso aí, ninguém nunca criticou. Tem algum vereador que criticou isso aí ou denunciou alguma coisa? Não. Certo? Tem 50.570 de pneus para a educação, que foi muito comentado aqui nessa casa. Só que parece que não se compreende que num ano de exercício, puxando aluno nessas estradas de terra, com tanta condução rodando para lá, 50 mil eu acho muito de gasto de pneu. Isso para quem não entende o quanto é gasto, o quanto roda uma condução. E tem mais uma coisa. A condução que mais rodou, a condução mais rodada em Cabral Paulista é aquele que foi rodado nessa época, é aquele Gol Prata da educação, que serviu para muita gente de Cabral se tratar. Foi transportado para Curitiba, para São Paulo, para todo lugar. Qual o carro que ia? O carro da educação. Não gasta pneu, né? Para São Paulo, não tinha outro carro. Era o carro da educação massacrado. Hoje, o carro mais rodado em Cabral, pode ver que é o carro da educação, o Golzinho Prata. Então, eu não condeno e vou desfavorável ao parecer do Tribunal de Contas por causa disso. Isso deveria ser contado, não foi contado, então é por isso que eu discordo e voto a favor das contas do Jacinto, a aprovação das contas do Jacinto. Outro fator é a compensação previdenciária. Para quem não sabe, a compensação é eu dever, por exemplo, para uma pessoa e a pessoa dever para mim, eu faço compensação. Você me deve tanto, eu vou pagar tanto, desconto tanto. Então, o que aconteceu no INSS? Que foi feita essa compensação, foi contratada uma firma, diz que foi contratado irregular, ninguém prova que foi contratado irregular, que foi feito os trâmites legais. Essa firma que diz que foi contratada irregular não está pesando
nessas contas do Jacinto, não está contando para a desaprovação dela. Então eu não vi o porquê eu desabonar as contas dele. E outra, eu achei que o tribunal usou 2 pesos, 2 medidas. Porque para uma cidade ele aceitou, ele acatou a compensação, para outras não. Duartina foi reprovado por causa disso, Fernão, Duartina, Ubirajara e Espírito Santo Turbo foi reprovado pela mesma questão. E por que em outras cidades eles acataram e nessa cidade não? Então, aí que foi por isso que eu dei meu parecer apartado e sou favorável à aprovação das contas do ex-prefeito. Obrigado. Nobre vereador, sem manifesto, por favor, gente. Sem manifesto. Nobre vereador Antônio Marcos dos Santos. Dispenso. Nobre vereador João Martins Júnior. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretários, pares nobres, a todos e a todas presentes. Em nome do seu Antônio Pimentel Filho aqui, mais conhecido como Badola, ex-presidente dessa casa e vereador, gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes e saudar a todos e todos sejam bem-vindos a essa casa hoje e sempre. Antes de mais nada aqui, gostaria de discordar também em alguma coisa aqui que foi dito pelos vereadores anteriores aí, pelo nobre par Adair Sanquete, no qual cita aí que quem tem que fazer o julgamento hoje não seria nós, a responsabilidade que sim ficasse para a população decidir o futuro da nossa cidade. Eu não concordo com a fala do nobre par, que hoje quer passar a responsabilidade para a população, no qual foi dado ele através dos votos para ser o defensor da população de Cabralha Paulista. Também não concordo com o que o seu Antônio Consalter, nobre par, seu Antônio Consalter, no seu relatório, apesar de respeitar ter feito o relatório apartado, quero dizer a todos aqui que no ano de 2012, a prefeitura preveu em seu orçamento 12,5 milhões e arrecadou R$ 13.307.159,15, com saldo acima de 807 mil sobrando em caixas. Então, eu acho que esse valor acima sobrando aí não é desculpa para um prefeito por menos de 1% não ter aplicado o valor correto na educação e não ter feito as compensações devidas. Todo mundo sabe aí que 807 milhões hoje beira aí a R$1 milhão, e 1 milhão daria para se fazer muitas coisas em nosso município. Deixo bem claro ainda que quando fomos diplomados aqui para representante da população em nossa casa de lei, tivemos que fazer um juramento de acordo com o regimento dessa casa aqui, que se encontra no artigo 6º, inciso 4º. E gostaria de ler aqui para todos os presentes e a todos que acompanhem através da internet. O regimento fala assim em seu artigo 6º, inciso 4º. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de São Paulo, a lei orgânica do município, observar as leis, desempenhar com lealdade e respeito o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município de Cabralha Paulista e do seu povo. Então, discordo do que eles disseram anteriormente e ainda quero continuar dizendo aqui, para esclarecer a todos presentes nessa sessão, que hoje nós não estamos julgando o nome Jacinto Zanoni, e sim as irregularidades do ex-prefeito do exercício 2012, no qual foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que está aqui na mesa do presidente aqui, que todo cidadão cabralhense
tiveram aí 60 dias para que pudessem também apreciar e que quisesse tirar alguma dúvida. Então está aí, não somos nós que estamos julgando, sim um parecer técnico, são pessoas técnicas que tiveram tempo, tiveram estudos para relatar, ver o que serve e o que não serve. Também gostaria de dizer que não se refere, se compara a anos anteriores, igual foi dito aqui, que ele foi prefeito por 8 anos, durante 7 anos passou por essa casa. O exercício de 2011 foi aprovado por essa casa, no qual nós, dos 9 vereadores que estão aqui, 7 são novatos, e esse parecer do Tribunal de Contas foi parecer favorável e a casa acatou, mesmo com o parecer contra meu e do nobre par Andrei Garbulho, que na época achamos várias irregularidades no apartado, esqueci de dizer que também o nobre par Márcio José Zanini, onde fizemos várias pesquisas e encontramos várias irregularidades nos apartados. Então, os 3 votos, como disse, meu, nobre par Andrei e o Márcio Zanini, através dessas irregularidades e de mentiras que se encontravam naquele processo já de 2011, resolvemos votar contra. E hoje nada mais que a gente dá o seguimento aí e falando sobre o INSS. Gostaria de falar também sobre o INSS, sobre a tal da compensação. Através de um requerimento meu de 2013, no qual, não sei se muitos moradores se lembram, o jornal PC Notícia da cidade de Duartina lançou em sua edição em agosto, ex-vereador Juninho da Boate acusa ex-prefeito Jacinto Zanoni de deixar dívida de 1.200.000 de INSS. Esses valores que foram falados na época, não sou eu, vereador Juninho da Boate, que falei. Foi feito através de um requerimento 031/2013, está documentado aqui, informações que a Prefeitura Municipal dessa cidade passou à Câmara Municipal. O valor naquela época, como acabei de dizer aqui, era o valor de R$ 1.203.894,10. Valor não recolhido ao INSS. Depois, aqui com a compensação, o valor caiu para R$ 911.590,59. E ainda fala aqui dentro desse requerimento que no período de 2006 a 2007 foi R$ 381.910,24, parcelado em 118 meses. E no período de 7/10 a 11 de 2011 foi R$ 762.284,34. Fora isso não ter sido pago, o ex-prefeito Jacinto Zanoni não ter recolhido esse valor, ainda através do requerimento 02/2014, através de mais um requerimento meu, eu peço satisfações, requeiro à Prefeitura Municipal qual a empresa que tinha feito, qual a empresa que a Prefeitura Municipal tinha contratado para fazer o abatimento do INSS. E está aqui em respostas, a resposta chegou através do requerimento, System Consultoria Empresarial LTDA. Essa empresa cobrou R$ 79.000 da cidade de Cabral Paulista, da Prefeitura Municipal, para fazer o abatimento do INSS, no qual levou esse montante de dinheiro sem fazer o abatimento de 1 centavo do INSS, sem fazer alguma compensação. Então a empresa levou o dinheiro da cidade e ainda não conseguiu fazer a compensação do INSS. Quero deixar também aqui ao esclarecimento sobre essa camiseta que eu estou usando hoje aqui, que muita gente não deve estar sabendo por que eu estou usando essa camiseta. Essa camiseta aqui já foi muito questionada na cidade aí, que eu ia fazer até o Nobres Pares aí, já deixei bem claro a cada um deles que tem respeito a cada um que está aqui, somos parceiros aqui dentro dessa casa, cada um tem sua opinião, somos 9 para discutir, cada um tem seus deveres
E essa camiseta aqui serve para representar, porque muitos aqui me falaram aqui nessa cidade que eu ia ser uma das pessoas vendidas no dia da votação. Então, para provar aqueles que eu acho que a honestidade da gente vale muito mais que qualquer valor em caixa hoje. Então, a honestidade aos votos que eu tive, mantenho aqui desde o primeiro dia que fui eleito até o dia que eu saí daqui, mantenho firme e trabalhando em prol da população, e não a meia dúzia de pessoas. Também gostaria de terminar minha fala aqui, para encerrar essa fala minha. Gostaria de dizer que a Câmara Municipal, essa Câmara Municipal não pode ser comparada a nenhuma outra que passou, pois a maioria que hoje aqui está somos novatos. O regimento interno é outro, os vereadores não são os mesmos. Ainda cito a esfera federal, que hoje lá em cima vem brigando sobre as irregularidades. Conclui, vereador. Conclui, um minuto já para deu seu tempo. A esfera federal vem lá em cima brigando pelos desastres e pela roubalheira. E nós aqui, defensores do município, não podemos virar as costas pelo que vem acontecendo. Boa noite a todos. Nobre vereador José Cláudio Soares Quintana. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui agraciando com a sua presença, em nome dos ex-vereadores aqui presentes, o Badola, o Deuclides, o Casaca, o Matosão, em nome deles eu desejo boa noite a todos. E em nome do meu pastor Lucas, que aqui se encontra, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E eu já gostaria de dizer em relação às contas em números, mas os que me antecederam já não me deixou muita alternativa, na qual eu já me encontro aqui por 4 legislaturas, conheço muito bem os trâmites da casa e as condições do nosso município, ao qual, quando o Jacinto pegou o município, é que nem ele diz ali, o companheiro Juninho, né? Quero também agradecer aos vereadores pelas suas posições, que graças a Deus tem sido em favor do nosso município. Glória a Deus por isso. A camisa dele ali, eu brinquei um outro dia com ele, né? A camisa dele está dizendo ali que ele não está à venda. E eu também quero dizer para vocês que eu não fui comprado. Meus bens estão aqui. A minha vida é um livro aberto, todo mundo me conhece. Eu moro aqui há 49 anos, tá? Todos o que eu tenho está declarado. E aqui na Câmara e para a Receita Federal. Tá legal? Então, não fui comprado também. Como dizem na cidade que eu estava recebendo uma importância de R$40 mil. E daí meia hora já era 25. Já fiquei brabo, porque já começou a cair o negócio, né? Pelo amor de Deus, eu precisando de dinheiro e os caras me derrubando, né? Então a camisa dele está certinha com o que ele está dizendo ali. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, pense bem no que eu vou dizer. Quando o Jacinto pegou esse município aqui, essa cidade, quando ele foi eleito, ela estava à venda, era o contrário. Ele não estava à venda, mas a cidade estava à venda. Só que ao contrário de tudo isso que está acontecendo hoje, não se achava ninguém para comprar o município. Oh, judiação. Estava endividado, não tinha nada, nem asfalto nas portas das casas. Nós não tínhamos nada. Aí, ele estava sentado nessa mesa aqui, onde está o Marcinho. As contas, o Nel entregou na mão dele. E ele disse para nós, falou, olha, até a importância da energia já ia ser cortada 3 dias depois. Eram de R$114 mil. Aí foi dito, por que você vai fazer? Ele falou, trabalhar. Vamos trabalhar, fomos eleitos para trabalhar. Vamos erguer esse município, vamos erguer isso aqui.
Está caído, mas não fomos eleitos? Vamos trabalhar, cada um vai para o seu lado. Pega o seu deputado, vamos pegar o governador, vamos pegar todo mundo. Vamos trabalhar, gente. E foi isso que a gente fez. Né? Construímos estradas rurais, construímos asfaltos, EMEI, reformamos o Mirante Clube, que hoje, para a gente, é um orgulho que toda a região hoje elogia o nosso Mirante. Né? O CCI ali em cima, que hoje quem iniciou foi o ex-prefeito, quem inaugurou foi o atual prefeito. A creche, quem iniciou foi ele. 60 casas ali em cima, 60 famílias beneficiadas. Será que esse julgamento, que hoje é o qual está aqui, que deveria somente estar nas nossas mãos? Ou por que foi qualificado a situação do povo presenciar essa situação aqui? É julgamento técnico? Porque técnico é o Tribunal de Contas. Então não é técnico. Infelizmente eu tenho que dizer isso a vocês. Não é técnico, é pessoal. Eu fiz um convite a uma pessoa, ao meu pastor, que ele está aqui. Falei, hoje vai ser o julgamento das contas, mas eu quero que o senhor presencie, porque eu já estava sabendo dos fatos. Isso é vergonhoso para o nosso município, ter um tipo de julgamento desse, Durães. Muito. Você sabe por quê? Hoje deveríamos estar aqui soltando o rojão, inaugurando obras, recebendo o governador do município. Mas quando nós pegamos o município, não tinha nada disso. Vejam só a situação. Não existia nada disso. Né? Sequer vinha uma alma viva ver os nossos trabalhos, as nossas dificuldades. Como que a gente fez para sair da situação que o município se encontrava? De que forma que nós fizemos? Foi trabalhando e não foi criticando ninguém. Cada um faça a sua parte. Como eu disse aqui, Deus deu uma vida só para cada um. Cuida cada um da sua. E vamos trabalhar. Então, só tenho a agradecer ao ex-prefeito Jacinto. E aquele um que o critica hoje, você está dançando aonde ele arrumou. Você está passeando no asfalto que ele tanto trabalhou para arrumar. Você está atravessando em cima das pontes, que com o dia caíram 14 pontes no nosso município. E quem estava dentro da ponte arrumando? Era ele. Com a pá, uma enxada, um carção lá em cima. Era ele que estava lá ajudando. Para ter um julgamento pessoal, meu Deus, quanta hipocrisia. Quanta hipocrisia. Eu tenho até dó dele. Por ontem, eu conversei com ele, fiquei até envergonhado, não sabia o que falar para ele. Né? O companheiro tem as suas razões, seus motivos. Né? Ele foi obrigado a abrir um boletim de ocorrência por conversas que não levam a nada. Né? Tá certo ele, a vida é dele, a família dele. Né? Será que a gente devia fazer isso? Será que ele disse isso? Acredito que não. Peço aos senhores hoje que reflitam muito sobre isso. Senhores vereadores, que hoje a decisão está na mão nossa. Outrora esteve na mão da população, nos entregou. Mas quando eles nos entregou o município, hoje vocês não levam a culpa por isso. Tá? Vocês só alcançaram esse mandato. Eu e o Antônio Consolter, só nós sabemos o quanto nós sofremos aqui, e o André. Andrei também foi um guerreiro junto com a gente, né? Trabalhou muito para que esse município chegasse onde chegou. Não chegou mais longe por falta de oportunidade a mais. Hoje você vê o cenário político, né, mundial, não vamos dizer nacional e nem municipal, é mundial. Em que situação que se encontra o nosso povo hoje?
Um povo teve que atravessar mar para ir para o outro ocidente e morrendo tudo dentro do mar. Qual é a consideração que os governantes têm com o nosso povo? Nenhuma. Nenhuma. Só quero que os companheiros hoje pensem nessas palavras, né? Que o município, quando o Jacinto pegou, não tinha crédito para nenhuma caixa de fósforo. O Drey está aí, sabe muito bem disso. Nós não conseguimos comprar nada em lugar nenhum. E não foi isso que abateu ele, não. E nem por isso ele ficou nos corredores da prefeitura e da cidade, né, denunciando ninguém. E outra, não é do feitio dele, não aceitava isso também. Você olhava para ele e falava, ó, trabalhar. Vamos trabalhar, porque do jeito que a gente pegou isso aqui, só com muito trabalho, né? E quero dizer a todos vocês que Concluir, vereador, seu tempo. Nem um prefeito conseguiu fechar as contas do município com superávit. Nem a sua, nem a minha, nem a de ninguém. Um segundo. Você entendeu? O que é um superávit? A gente faz um orçamento, como o companheiro disse, de 13 milhões, e você tem que arrecadar acima. Mas nós não conseguimos arrecadar acima. Concluir, vereador, vamos concluir. Porque o FPM, a cada ano, se iria caindo. Ia caindo. E digo vocês hoje, não envolve as contas de hoje, mas digo a vocês hoje aqui, população, e chegar em agosto, nós não vamos ter o dinheiro para fazer pagamento. Porque as esferas federal e estadual não estão nem aí com a gente. Então, quem está na berlinda hoje é quem deixou a sua casa e a sua família para tomar conta do município. Peço a todos vocês hoje que considerem essas minhas palavras. Que Deus abençoe a todos e boa noite. Nobre vereador Márcio José Zanini. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, nobres pares. Agradecer a presença de todos que estão nessa casa hoje. Sejam todos bem-vindos. Espero que voltem em outras oportunidades. Agradecer também àqueles que acompanham pela internet. Bom, hoje inicio minha fala. Seu prefeito teve 15 minutos aí, não apareceu. Praticamente o DB fez a defesa dele. Mas vamos lá. Parabenizar até agora todos os vereadores aí que estão falando aí. Ninguém está ofendendo ninguém. Isso é o que é mais importante. Só pegar um finalzinho também da fala, no qual o Deir falou que o povo que julga. Então eu acho que tem que pegar a Constituição Federal e rasgar. Porque o artigo 31 da Constituição fala que compete os vereadores fiscalizar o prefeito. E é o que a gente está fazendo hoje aqui, fiscalizando contas de 2012. Quando ele se candidatou a prefeito, ele sabia de todos os riscos que ele corria. Tinha uma equipe por trás dele, ele foi orientado a fazer o certo, mas pelo jeito achou que nada ia acontecer. Tanto é que nas contas de 2011 foi aprovada, mas teve 3 votos desfavoráveis, que foi o meu, do Juninho e o Drey. Teve vários apontamentos, no qual já falava para ele tomar cuidado que nas contas de 2012 o Tribunal de Contas ia rejeitar. Tanto é que as contas estão aí, foram rejeitadas, avisado ele estava. Falaram também essa semana aí que eu estava sendo comprado aí, estavam descarregando dinheiro em cima de mim. E eu falo para vocês, uma coisa que meu pai sempre falou para mim: o dinheiro vai, o que fica é o caráter da pessoa. Posso perder a eleição no dia 2 de outubro, mas hoje, ao chegar à minha casa, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo sossegado, que sei que estou fazendo o melhor para o município. Pegar um pouco também da saúde, no qual, no meu começo do mandato, sempre um vereador que estou batendo em cima, graças a Deus, aí, adquiri 2 ambulâncias aí, através do deputado federal Beto Mansur, no qual
é efetivado aqui, isso aqui é o parecer que está falando, não sou eu. Foi efetivado 27,53%. O mínimo aplicado era 15%, quer dizer, aplicou mais. Aí eu pergunto para vocês, a cada um que está aqui, hoje, a saúde de nossa cidade melhorou? Creio eu que não. Para você conseguir uma vaga no centro de saúde, você precisa acordar 3 horas da manhã para você ir lá conseguir uma vaga. E às vezes você nem consegue a vaga. Tem que ir lá encaminhado para a Dortina lá, chega lá, o médico examina você, você não fica 10 segundos dentro do consultório do médico, ele já dá uma injeção lá, nem sabendo que você tem. Então eu acho que pelo percentual que foi aplicado à saúde, deveria ter uma saúde boa, de qualidade aqui. Porque uma cidade que tem 5 mil habitantes, a saúde de nossa cidade está do jeito que está, não pode continuar assim. Sem mais, boa noite a todos. Nobre vereadora Silvia Regina Ventura Barbosa. Alô. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário. Boa noite, o pessoal que está em casa, os internautas, o pessoal que veio aqui assistir, ao ex-presidente dessa casa, o senhor Casaca, o senhor Pimentel, ao nosso querido vereador que também está aqui, que é o Durans de Agudos, o Teoclides, o tio, o Matoso. Bom, eu nem ia usar a tribuna, mas eu resolvi por bem usar. O tema que está sendo julgado aqui hoje é o julgamento das contas de 2012, e não a pessoa que representava o ano de 2012. Bom, quando eu fui eleita, eu fiz um juramento, que eu ia seguir a Constituição e o regimento interno. Além de tudo, a gente não é eleito sozinho. A gente é eleito junto com um grupo, com o pessoal que votou, depositou o seu voto em você. Então, você tem que honrar o seu voto, você tem que honrar fiscalizando e trabalhando. Eu fui uma da vereadora que votei a favor das contas de 2011, do ex-prefeito. Votei porque eu acreditava que em 2012 iria melhorar. Infelizmente, piorou. Então, em antemão, eu já vou deixar adiantado que o meu voto hoje é contra as contas e a favor do Tribunal de Contas. E também vejo a saúde, que em 2012 foram gastos 27,53%, como o meu amigo Márcio também acabou de exclamar, mas você vê o tanto de pessoas que morreu por falta de socorro. Se a gente for analisar, em 2012 morreu mais gente do que no ano de 2013 e também no ano de 2011. Se a gente analisar bem. Isso não é eu que falo, quem fala é o Tribunal de Contas, que são técnicos que estudaram para isso. E eu, como uma vereadora que sou e que fiz o juramento, eu vou seguir o que o tribunal determinou. Bom, por hoje é só. Boa noite a todos. Agora sou eu, peço para nobre companheiro ocupar meu lugar por alguns instantes. Boa noite, senhora presidente, primeiro e segundo secretário, aos nobres pares. Quero saudar aqui a presença do meu companheiro vereador e da cidade de Agudos, representando o deputado Alexandre Leite, seu assessor Jairo, ex-vereadores aqui da casa, senhor Antônio Pimentel, Edivaldo Casaca, ao Matoso, João Deoclides, ao pessoal aqui presente e aos internautas que acompanham pelas suas casas. Como a sessão hoje é uma sessão exclusiva para o julgamento das contas do ex-prefeito Jacinto Zanoni Filho, onde ele teve as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, eu também não poderia deixar de me posicionar, de justificar o meu voto, dizer que respeito todos aqueles que pensam diferente de mim, dizer que eu não estou aqui para absorver ou condenar ninguém.
Eu estou aqui para fazer o que é certo. Quem vai ter que ver isso é a justiça, não sou eu. Eu só tenho que honrar a todos aqueles que me confiaram o voto e me colocaram aqui dentro para que eu pudesse exercer o meu mandato da maior transparência possível. Porque se fosse para eu entrar aqui dentro e falar amém para tudo, eu não merecia aquela cadeira ali. Daria para outro. Sei que a cidade é pequena, todo mundo é amigo de todo mundo, só que se a gente for pensar por esse lado, você não trabalha, não precisa de vereador. E dizer que eu também gostaria de lembrar que quando foi para ser votada as contas, que na ocasião foi aprovada pelo Tribunal de Contas, as contas do ex-prefeito Jacinto, que veio aprovada pelo tribunal, que apesar de muitas irregularidades que veio no processo, naquele momento eu optei por votar a favor do tribunal, a favor do ex-prefeito. Então, dessa vez fica difícil, porque eu tenho que ser coerente, ter coerência naquilo que eu falo. Eu, nessa mesma tribuna aqui, eu preguei e disse que eu não iria contra o parecer do tribunal. Que se eles entendessem que existisse alguma irregularidade, eles que rejeitassem as contas do ex-prefeito. Então, se eu mudar o meu voto hoje é uma falta de coerência. Dizer que o meu voto hoje não é nada pessoal. O meu voto hoje é em cima de lei, em cima de relatório, em cima de coisas que não foram aplicadas dentro do nosso município. É como eu falei, todo mundo é amigo de todo mundo, a cidade é pequena, mas eu estou aqui para honrar o meu mandato. E digo mais, pode ter certeza que uma das grandes parcelas por essa administração do Alemão, está enfrentando tantas dificuldades dentro desse município. Tenho certeza que não só eu, como muitos vereadores aqui dentro, cansam de estar justificando na rua, falando o que está acontecendo. Existe falta de coerência de muitos vereadores aqui que bateu nos 4 anos dizendo e falando, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram vereadores falar assim, não, o prefeito Alemão pegou muita conta do ex-prefeito. Então nós vamos ser coniventes com essa situação? Então essa é a minha posição. E como presidente dessa casa também, gostaria de dizer aos nobres pares que independentemente do resultado de hoje, que todos tenham respeito um pelos outros, que eu tenho certeza que aqui todos são amigos de todos. E dizer que, como eu costumo dizer lá fora, já falei várias vezes nessa tribuna, a política passa, mas a amizade fica. Pelo menos eu penso dessa forma. Muito obrigado e tenham uma boa noite a todos. Agora vou colocar em votação o projeto de decreto legislativo 01/2016. Projeto de decreto legislativo número 001/2016. Que rejeita as contas do Poder Executivo do município de Cabralha Paulista relativas ao exercício de 2012. Desculpa. William Wagner de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Cabralha Paulista, faz saber que a Câmara Municipal... aprova e faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista relativas ao exercício de 2012, acatando o parecer do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC número 1674/026/12. É integrante desse decreto legislativo. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Cabralha, 12 de abril de 2016, Comissão de Finanças e Orçamento, Andrei Aparecido Garbulho, relator nomeado, e Márcio José Zanini, membro.
Lembrando que agora eu vou pôr em votação. A votação é nominal. O vereador vai ter que levantar e dizer aquele que for a favor do decreto, que é a favor do Tribunal de Contas, vai dizer sim. E aquele que for ao contrário vai dizer não. Nobre vereador Adeir Sanquete. Alô, meu voto é contrário ao tribunal, não. Nobre vereador Andrei Aparecido Garbulho. Eu voto sim, senhor presidente. Nobre vereador Antônio Consalter. Não, senhor presidente. Nobre vereador Antônio Marcos dos Santos. Não, senhor presidente. Nobre vereador João Martins Júnior. Eu voto sim, senhor presidente, acompanhando o Tribunal de Contas. É só o voto. Nobre vereador José Claudio Soares Quintana. Não. Nobre vereador Márcio José Zanini. Sim. Nobre vereadora Silvia Regina Ventura Barbosa. Sim. William Wagner de Oliveira, o meu voto é sim. Ficam, então, rejeitadas as contas do ex-prefeito Jacinto Zanoni por 5 votos a favor do Tribunal de Contas e 4 ao contrário. Fim da ordem do dia, próxima sessão ordinária, dia 21 de junho de 2016. Declaro encerrada a sessão, agradeço a presença de todos e tenha todos uma boa noite.